Operação conjunta das polícias da Paraíba e São Paulo prende suspeito de tráfico interestadual de drogas. Polícia prende suspeitos de homicídios no José Pinheiro. Número de grávidas mortas por Covid em 2021 no IZEA já é o dobro do ano passado. E ainda a gente mostra as curiosidades da fabricação de mel, que pode ser feita até em casa. Hoje é quinta-feira, 20 de maio de 2021 e o Borborema Notícias começa agora. Olá, boa noite. A gente abre essa edição mostrando uma operação da polícia que foi realizada nesta quinta-feira aqui em Campina. O objetivo era prender pessoas suspeitas de envolvimento na prática de homicídios. Uma operação da Delegacia de Homicídios em Campina Grande por volta das 5 horas da manhã de hoje resultou na condução de 3 pessoas à central de polícia. A operação, que envolveu 20 policiais, ocorreu na zona leste da cidade, principalmente no bairro José Pinheiro. A investida da polícia teve como objetivo cumprir mandados de busca e apreensão na residência de pessoas suspeitas de envolvimento em homicídios. A polícia acabou prendendo um homem, apreendeu um adolescente e conduziu outro adulto por consumo de droga. Além disso, foi apreendido um tablete de maconha com cerca de 1 quilo. O homem preso não tem nada a ver com os crimes investigados pela Delegacia de Homicídios. A delegada Elizabeth Beckman comandou o grupo de policiais. Essa investigação já vem ocorrendo desde o ano passado, referente a 2 homicídios, um ocorrido em julho e outro ocorrido em agosto, em datas próximas, naquela localidade. E aí o objetivo maior era tentar localizar alguns suspeitos que vêm no trajeto, das investigações, mas como não tínhamos ainda qualificação e identificação, solicitamos os mandados de busca. Então, nesses 6 locais, nós conseguimos localizar, em uma das casas, uma pequena quantidade de droga, tendo sido a pessoa trazida à delegacia para a confecção do procedimento respectivo. Em outra casa, do proprietário, inclusive ali da área do beco, que foi feita uma busca maior, foi localizado um adolescente com uma quantidade maior de maconha, um tablete de maconha prensada, balança, entre outros materiais. E ainda um suspeito que foi trazido para averiguação em razão de quebra de albergue. Os mandados de busca e apreensão cumpridos nesta quinta-feira se referem às mortes de João Carlos dos Santos, ocorrida no dia 28 de julho do ano passado, na rua Josino Agra, no bairro Santo Antônio, e a de Carlos Alberto da Silva, o amendoim, ocorrida em um beco da rua Mário Coutinho, no bairro José Pinheiro. Os 2 foram mortos a tiros. Também na manhã de hoje, a polícia prendeu um homem suspeito de tráfico interestadual de drogas. A ação contou com a participação de policiais de São Paulo. A prisão de Carlos Eduardo foi uma ação da Polícia Civil da Paraíba em parceria com a Polícia Civil Paulista. Ele é suspeito de tráfico interestadual de droga. Essa investigação ela é presidida lá em São Paulo. Os dados que nos foram apresentados que são cerca de 20 alvos, todos interligados, focado em associação, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas. O que a gente conseguiu ainda levantar é que ele transitava nesses estados, transportando em seu veículo uma quantidade considerável de drogas, da espécie do tipo maconha. A prisão é temporária. O delegado afirmou que, pelas investigações, há uma relação entre o preso em Campina Grande com o sobrinho. Esse sobrinho já morreu. O advogado Bruno Cadé disse que houve um mal-entendido em relação ao cliente dele. Ele, há um tempo atrás, ele teve uma transação, de uma compra e uma venda, na verdade, melhor dizendo, de uma caminhonete com uma pessoa lá de São Paulo, que era o sobrinho dele. E a investigação se desenrolou com base nisso. E, salvo engano, as investigações deram conta que esse sobrinho teria algum envolvimento com tráfico de drogas. Como ele teve contato com esse sobrinho por ligação, algumas vezes, acharam por bem de decretar a prisão temporária dele para fim de investigação e tal. Como ele tem o histórico de já cumprir a pena já há algum tempo, então é muito comum que aconteça isso. Teve a busca e apreensão, eu vi, todo mundo viu quando o delegado disse que nada foi encontrado de ilícito na casa dele, o que não é nenhuma surpresa para a gente. Agora é aguardar o tempo certo para a justiça termine a perícia no celular dele, constate que ele não tem nenhum envolvimento a mais do que esse que eu falei, e aí a gente vai fazer os requerimentos para ele, a defesa.
Policiais da Rotam conseguiram apreender vários materiais ilícitos durante rondas realizadas na Zona Leste, aqui em Campinas. 63 trouxinhas de maconha, 289 gramas da droga prensada, uma balança de precisão, 2 facas, uma barra de ferro, plástico filme e embalagens. Esse foi o material que a polícia encontrou dentro de uma bolsa em cima de uma casa no bairro do Santo Antônio. De acordo com o sargento Oberlan, equipes da Rotam faziam rondas no local bastante conhecido pelo tráfico de drogas, quando avistaram a bolsa. Chegando na localidade lá de um beco conhecido como Beco do Vulcão, vários elementos se dispersaram ao ver a guarnição. Contudo, com uma busca mais apurada, conseguimos observar que existia uma bolsa em cima de um telhado de uma residência. Após pedimos a autorização de outro morador, e aí conseguimos tirar essa bolsa de cima do telhado e dentro dela encontrava todo o material ilícito, como balança de pressão, petecas de maconha, um pedaço de tablete prensado. E após verificarmos o ilícito, conduzimos toda a droga, todo o material ilícito para a delegacia, plantão centralizado. E aí vai ficar a cargo da Polícia Civil para apurar quem é o dono da droga. Ninguém foi conduzido durante a ocorrência. Veja a seguir como fica a segunda dose da Coronavac para quem não conseguiu se vacinar ontem. E ainda um alerta: número de grávidas mortas por Covid-19 no IZEA já é o dobro do ano passado. Campina Grande aplicou ontem mais de 10 mil doses da vacina contra a Covid-19. O número foi o maior de aplicações em um único dia desde o início da imunização. No entanto, muita gente voltou para casa sem conseguir se vacinar. Segundo a Secretaria de Saúde, o problema não aconteceu por falta de doses, mas porque muitas pessoas se dirigiram desde cedo para o Parque do Povo, ponto de vacinação que só receberia o público no período da noite. Isso teria feito com que, momentaneamente, o local ficasse sem doses, o que acabou levando muitas pessoas de volta para casa sem a imunização. O município garantiu que um novo calendário será repassado para que essas pessoas finalmente consigam a tão esperada segunda dose. Olha, a gente continua falando de Covid-19, mas com dados alarmantes. No IZEA, o número de grávidas mortas em 2021 pela doença já é o dobro de todos os registros do ano passado. Nós estamos superlotados, principalmente no setor Covid. Nós estamos trabalhando com a lotação máxima. Na verdade, primeira vez que lotamos o setor Covid, ao meu ver, estamos passando pela pior fase da pandemia até agora para gestantes. E esse ano nós já tivemos mais do que o dobro da mortalidade em relação ao ano passado por Covid em gestantes. São quantos leitos que estão ocupados nesse momento? 15, aqui no IZEA. Existe a previsão da criação de mais leitos? Estamos em reforma de um hospital de campanha que será utilizado exclusivamente para a Covid, no qual teremos a ampliação de 12 leitos de enfermaria, mais 3 leitos de UTI que serão inseridos dentro do IZEA, na unidade anexa. A situação dessas mulheres que estão aqui com o Covid é realmente uma situação muito grave? As pacientes que estão aqui no IZEA nesse momento com Covid, elas estão em estado moderado. As pacientes mais graves, por enquanto, nós ainda estamos transferindo para o Pedro, porque nós não temos isolamento de UTI. Então, quando elas agravam, a gente leva para o Pedro e acompanha junto com nossa equipe obstétrica lá. Porque nossa UTI materna aqui não tem como fazer o isolamento dessas pacientes. Essas mulheres que estão internadas aqui na UTI, elas já tinham recebido a primeira dose da vacina ou não? Não. São pacientes que ainda não tinham sido vacinadas. Como é que vocês percebem esses pacientes em termos de gravidade? Por estar grávida, a Covid acaba sendo mais agressiva ou acontece da mesma forma com todo paciente? Acontece da mesma forma com toda paciente. Porém, quando a paciente agrava, o índice de mortalidade em gestante é maior do que na população em geral. Elas têm uma resposta pior ao tratamento. Com a UTI lotada, a gente pode dizer que a situação é bem preocupante. Exatamente. Mudando de assunto, o programa Empreender do Governo do Estado, que oferece crédito a micro e pequenos empreendedores, abriu novas inscrições.
Começam nesta quinta-feira as inscrições para novas concessões de crédito do programa Empreender Paraíba. Ao todo, são 810 vagas. Para João Pessoa, são 200 vagas e para Campina Grande, 100 vagas. Existem várias categorias, como, por exemplo, pessoa física juventudes, profissionais liberais e profissionais liberais juventudes. As inscrições seguem até o próximo dia 25, ou então até que essas vagas sejam preenchidas. O edital e a inscrição você consegue através do site www.empreenderpb.pb.gov.br. Confira no próximo bloco. No futebol, Botafogo e Nacional ficam no empate. E ainda, no Dia da Abelha, a gente mostra as curiosidades e a importância desse tão temido inseto. E a gente volta falando de futebol. Pelo Campeonato Paraibano, tivemos ontem mais uma partida pela sexta rodada e deu empate no jogo entre Nacional de Patos e Botafogo. 1-1 foi o placar final. O Botafogo continua líder com 12 pontos e o Nacional de Patos é o 7º colocado com 4 pontos. E daqui a pouco, às 8 horas, tem São Paulo Cristal e Souza no estádio Almeidão, lá em João Pessoa, fechando a sexta rodada. Hoje é comemorado o Dia da Abelha, mas olha só, muito além de insetos temidos pelo ferrão, elas são fundamentais para a manutenção do ecossistema. Sabe por quê? Na reportagem especial de Sabrina Lima. Elas são pequenas e extremamente organizadas. Na entrada da colmeia tem sempre uma vigia atenta. Lá dentro, uma estrutura única. Algumas pessoas usam a própria, vamos dizer assim, dinâmica do enxame para ministrar palestras, questão motivacional, de organização, porque realmente o trabalho dela é dividido em castas, né? Tem a rainha, tem as operárias, tem os zangões, cada um tem uma função, tem uma participação na dinâmica do enxame. Todo o conhecimento de Jansen não é à toa. Biólogo, é um apaixonado por esses insetos. Virou apicultor em 2008. De lá para cá, são anos de estudos e dedicação. Em sua residência, ele tem colmeias de 5 espécies de abelhas, todas da nossa região. E acreditem, sem ferrão. As pessoas não conhecem, nem sabem da existência de abelhas nativas sem ferrão. Elas acreditam que toda abelha ferroa, toda abelha machuca. Entre as espécies, a mais curiosa delas é a Trigonisca pediculana, uma das menores abelhas do mundo. Reparem só no tamanho da colmeia. Outra curiosidade que descobrimos aqui é que abelhas sem ferrão não constroem favos de mel, e sim pequenos potes. Segundo o levantamento do IBGE, em 2018, a produção anual de mel no Brasil é, em média, 41.594 toneladas. Mas acreditem, abelhas não são importantes somente por sua produção de mel. Em 2017, as abelhas ganharam um dia só delas. É isso mesmo, a ONU criou a data para homenagear esse inseto que é fundamental no equilíbrio do ecossistema. E elas prestam um serviço ambiental fantástico. Aqui na região o pessoal já está acostumado. Na época de florada de acerola, jaboticaba, é festa, porque essas espécies que eu tenho aqui, elas visitam as flores da jaboticaba, da acerola, caju. Então elas têm uma influência naquele potencial agrícola. O pessoal, os pequenos produtores rurais, muitos nem sabem do papel que a abelha desempenha na própria propriedade deles. No Brasil, são cerca de 1.500 espécies. Esses insetos, que muitas vezes despertam medo e têm uma má fama, têm, na verdade, uma grande importância nas nossas vidas e no planeta. E Borborema Notícias fica por aqui. Uma boa noite. Até amanhã.